Na nossa reunião clínica do programa de capacitação em endoscopia avançada da via bilio-pancreática, e nós vamos aqui prestigiar um colega que já ficou com a gente, que é nosso ex-residente, né, e já participou muito dessas reuniões, e que hoje se encontra no Equador. E ele vai apresentar um caso clínico interessante para a gente. Eu acho que é um caso clínico que vai nos trazer bastante conhecimento, bastante discussão. Então, o Juan Pablo, por favor, pode apresentar o seu caso tranquilamente. No meio da apresentação, Juan Pablo, como antigamente, a gente vai parando, vai perguntando, né, para as pessoas o que acha, a gente vai discutindo, tá bom? Por favor, fique bem à vontade. Bom dia, todo mundo está me ouvindo tranquilo? Sim, estamos te ouvindo perfeitamente. Tá bom. Bom dia, prazer de novo estar com todos os senhores aqui presentes. Eu participei durante um ano, aí eu estava no Brasil, fiz ecoendoscopia CPG com o professor Celso, doutor Eloy, doutor Otávio, estava presente junto com o doutor Surjan, já que ele está presente aqui para discutir este caso daqui que eu acho que eu trouxe aqui para ver, este caso daqui, o que os senhores mais fariam e saber o que os senhores pensam sobre um futuro que é prominente com respeito a CPG em alguns aspectos. Bom, como o professor Dr. Celso falou, meu nome é Juan Pablo, eu fui um ex-residente da CPG. Hoje em dia eu trabalho no Hospital Luiz Vernaza, no Hospital Omni Hospital e no Hospital Monte Sinai. Eh, Bom, o caso clínico que eu trago para os senhores é assim, um paciente de 67 anos de idade, ele daqui procedente de Guayaquil, aqui no Equador. Como antecedente de importância, ele é um paciente que ele teve hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e pancreatite crônica. É um paciente ex-etilista, ex-tabagista e como antecedente, ele teve uma cirurgia de uma hérnia umbilical. Bom, a história do nosso paciente é que ele deu entrada no serviço de emergência do hospital onde eu trabalho com um quadro de colecistite aguda. O paciente evoluiu com um quadro de sepse, choque séptico. Aí foi dadas as medidas iniciais para ele. Foi dada hidratação, foi dado antibiótico, medidas de droga vasoativa, até no momento que ele ficou bem do quadro clínico. O paciente foi entrou à cirurgia, foi feita a colecistectomia e foi deixado um drain de care. Que aconteceu que durante aquele tempo, após 24, 48 horas da cirurgia, o paciente começou a ter um aumento importante das bilirrubinas. Aí foi indo de 3,75, aí foi para 7,78 e no final foi para 10,50. Aí o pessoal da cirurgia entrou em contato com a equipe da gastroenterologia para ver se poderia ser feita uma CPRE. Que eu achei aqui, o que eu posso comentar do seguinte, que eu gostaria, já que estão os senhores presentes e que quase a maioria daqui fez primeiro cirurgia e depois fez a endoscopia e a ecoendoscopia, que no momento que eu comecei a fazer a CPRE, como os senhores podem ver que existe aqui uma dilatação das vias biliares, aqui está o drain de Kerr, tá? E nós podemos observar que na porção distal do colédoco existe uma irregularidade, o qual eu achei que poderia ser uma lesão térmica ou uma lesão secundária à colecistectomia. Que eu fiz na primeira CPR do nosso paciente? Eu entrei, fiz a papilotomia e eu deixei o pertuito com duas próteses plásticas. Como os senhores podem ver, eu deixei duas próteses plásticas, deixei uma de 10 frente por 10 centímetros e uma de 7 frames por 10 centímetros. Bom, aí, nesse momento, eu pensei que eu deixei bem o pertuito, deixei aberto já a via biliar para que não exista um pouco mais de lesão. Mas o que aconteceu? Aquelas bilirrubinas que eu mostrei de 10,5 começaram a aumentar. Foi para 10, foi para 11, foi para 12. E o pessoal da cirurgia discutiu novamente o caso com a gente
e eles sugeriram que provavelmente esse tipo de lesão seja mais de tipo neoplásico, ou seja, essa estenose seja mais de tipo neoplásico. E aí, o que que eu fiz? Eu ingressei diretamente aqui, foi quando eu solicitei ajuda. Aqui no nosso país a gente sempre fala um apoio tecnológico, e aí eu solicitei ajuda do colonoscópio da marca Microtech, do IMAX. O que que eu fiz? Como podemos ver aqui, está ingressando o IMAX, e aí nós vamos evidenciar o seguinte: estamos evidenciando que na parte vermelha, a parte daqui, eu acho que a parte vermelha é onde estavam as próteses plásticas. E não sei, já que está o doutor Sujá e o doutor Celso aqui presentes, aqui onde estou señalando, se a parte fibrótica correspondente à estenose, que eu penso que provavelmente possa ser uma estenose térmica, uma lesão térmica da via biliar secundária à colecistectomia. Já que, como nós podemos observar aqui, eu não vejo sinais de malignidade. Coloco pausa. ¿Por quê? Porque eu estou observando as irregularidades que provavelmente se evidenciou aí no contraste da ecoendoscopia. Nós vemos que as imagens são boas, eu não vejo sinais de vasos dilatados, uma lesão vegetante, uma lesão sobrelevada. O que eu vejo mais é uma fibrose, que como estamos vendo aqui, esta parte esbranquiçada, tá? Essa parte esbranquiçada, para mim é mais uma parte de fibrose. Ó, essa parte que mais me chamou a atenção é essa daqui, ó. Tudo isso daqui, esta parte elevada, eu acho que é uma lesão secundária a uma lesão térmica. O que que eu fiz? Eu procedi a realizar uma dilatação sobre visão direta, tá? Como, se vemos que foi dilatado a parte da estenose, deixei de 3 a 5 minutos, e posteriormente como que a gente faz uma dilatação de esôfago. O que que eu fiz? Fiz a dilatação, nós vemos que existe isso daí. E o que que eu fiz aqui? Eu fiz como se a gente fizesse uma dilatação de esôfago. Você dilata e posteriormente você entra para ver se teve sinais de perfuração ou se teve outro tipo de alterações. Aqui, novamente, nós vemos que ao momento que eu dilatei, é tudo isso daqui que eu estou assinalando agora com meu mouse, foi tudo aquilo que foi aberto com a dilatação. Nós vemos que existe todos estes sinais, ó, tudo isso daqui que foi aberto, e considero ainda que isso é uma lesão térmica, uma estenose secundária, uma lesão térmica da pós-colecistectomia. Tá, da lesão térmica. Agora vem a questão, como no nosso país, ou aqui estamos frente a novos acontecimentos e tudo isso daí, foi também uma ajuda diretamente utilizar, ó, eu señalei aqui tudo que foi aberto diretamente com o balão dilatador. Tudo isso aqui, essas linhas pretas, tá? Eu señalei porque foi uma dilatação boa. Que eu fiz posteriormente, eu coloquei desculpa, tá. O que que eu fiz aqui, isso aqui é uma prótese metálica biodegradável, tá. É uma prótese metálica biodegradável que eu deixei, por quê? Porque as próteses biodegradáveis, hoje em dia, pare provavelmente nas estenoses não malignas, nas estenoses benignas, seja o futuro, já que eu deixei essa prótese por um tempo de 3 a 6 meses para ver como que ele respondia. Parece uma prótese, totalmente descoberta, mas assim, essa prótese eu deixei para ver como que respondia o nosso paciente. Bom, a história foi a seguinte: após 3 dias de hospitalização, ele teve uma queda importante das bilirrubinas, de 10,50 para 4,78. Aí o pessoal da cirurgia decidiu dar alta para retorno no ambulatório e para que seja retirado o drain de care. Eu tentei procurar artigos sobre as próteses biodegradáveis, não achei, todos são relatos de casos.
segundo, aqui no meu país, a prótese foi a primeira colocada em um centro hospitalar, não em instituto. Não sei qual que é a experiência que os senhores têm com respeito às próteses biodegradáveis. Qual que seria o meu ponto aqui? Qual que seria o benefício para das próteses biodegradáveis? Primeiro, eh pedir um retorno para o paciente fazer uma colagio-ressonância daqui a uns 3 meses para ver como ficou o pertuito. Segundo, evitar que exista uma menor manipulação da via biliar. E terceiro, provavelmente daqui vão fazer um protocolo nos pacientes com transplante hepático, sim, que tem estenose, para tentar deixar as próteses biodegradáveis. Eh, Trouxe o caso clínico aqui, porque já que está o professor Celso, está o doutor Rodrigo Surja, saber se eu fiz a conduta certa. Primeiro, foi uma lesão térmica. Segundo, os senhores já observaram casos nos quais, depois da dilatação, os senhores entraram de novo para ver como que fica a dilatação depois de uma depois com a colangioscopia, com o IMAX, que ficou certo? E daí, o que que os senhores acham com respeito às próteses biodegradáveis? Esse Perfeito. esse hospital que eu trabalho agora, Hospital Luiz Vernaça, complexo. É o complexo que é de especialidades, que tem tudo. É o hospital onde se faz transplante hepático aqui no meu país. E provavelmente meu próximo doutorado seja o uso das próteses biodegradáveis em pacientes com transplante hepático. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Juan Pablo, por sua apresentação. Parabéns pela sua apresentação e também pela sua coragem, né, em passar esse tipo de prótese. Eu acho que isso é uma coisa realmente importante e que vai e que cabe discussão. Bom, vamos dar início então à discussão e eu quero fazer alguns comentários a respeito do caso clínico. Isso mesmo. Pode deixar essa imagem, Juan Pablo. Bom, o que que aconteceu? Esse é um paciente que apresentou um quadro de colestite aguda e que, entre aspas, ele demorou um pouco até ser atendido, né? Ou seja, e a gente sabe que nas colestite agudas, quando você não atende ou faz um procedimento cirúrgico de imediato ou faz um tratamento clínico bem rápido em relação ao caso, esses pacientes podem ter alguns tipos de complicação. Esse paciente foi tratado por uma colangio endoscópica retrógrada, da qual eu acho que foi uma conduta correta. Depois a gente pode até discutir essa conduta, se alguém pediria algum exame a mais, alguma coisa a mais. E foram colocadas duas próteses plásticas. E nessas duas próteses, você me corrige se eu estiver cometendo algum erro, tá, Paulo? E depois das duas próteses plásticas, ele, mesmo assim, apresentou um quadro de acréscimo da bilirrubinemia. Então, realmente não houve uma melhora do quadro após a drenagem da via biliar por endoscopia. Aquela imagem que vocês veem, aquela primeira imagem, né, que é a imagem da colangio, né, vocês veem que existe uma irregularidade, né, do terço distal do colédoco, que poderia supor, né, se tratar através da imagem de uma lesão neoplásica, da qual os colegas cirurgiões estavam certos. A pergunta que eu tenho para você, Rua Pablo, é a seguinte: você fez uma biópsia dessa região ou não fez nenhuma biópsia? Não, aqui primeiro, a gente fez marcadores tumorais, de tudo que foi feito foi negativo. Eu fiz as biópsias, só que ainda está em andamento, porque a caso clínico foi feito semana passada, mas ainda estamos esperando o resultado das biópsias. Perfeito. Então, eu acho que assim, o aspecto aqui nessa região parece assim, chama um pouco a atenção em relação à possibilidade de neoplasia. Entretanto, o tratamento que foi feito foi um tratamento ideal para esse paciente, ou seja, ele está drenado, as bilirrubinas agora estão praticamente normais, né? Exatamente. Perfeito. Então, eu acho que o tratamento foi totalmente correto. Eu, na verdade, não tenho nenhuma experiência, né, com próteses biodegradáveis, porque aqui no Brasil ainda, se eu não me engano, essas próteses não foram aprovadas, né?
pelos órgãos de saúde aqui do país. E esse aspecto que a gente está vendo aqui no Spyglass realmente não chama atenção para uma neoplasia. Isso que realmente me chamou bastante atenção, ou seja, você vê muito mais uma IMAX, fibrose. doutor, é IMAX. Desculpe, eu não entendi, Juan Paulo. Não, não, é que tem um colonoscópio especial, esse daqui chama IMAX, não é o Spyglass, é o IMAX. Sim, sim. Sim, Esse- é e- colonoscopia, é isso. Perfeito. E esse Spyglass foi um Spyglass bem feito, mostrando. Eu queria só saber se nessa região à direita aqui você tomou biópsia, se você fez a toma de biópsias dessa região. Fiz biópsia aqui, ó. Essa parte que Perfeito, eu estou perfeito. mostrando, fiz aqui sim. Então nós vamos realmente aguardar esse resultado da biópsia, né? Mas de qualquer forma o tratamento foi correto. Então eu gostaria de abrir agora a discussão, né? Nós estamos aí com o doutor Humberto, doutor Marcos Clarencio, Marcos Vinícius. Vamos deixar o Rodrigo Surjan por fim, né? Eu acho que ele vai passar, ele vai mostrar, ele vai dar os últimos comentários em relação a isso. E também eu queria depois saber, né, em relação à biópsia, ou até em relação a essa visualização desse epitélio, Fila, o que é que você acha que pode ser esse epitélio aqui em relação àquilo que o Juan Pablo apresentou? Bom dia a todos aí, mais uma vez. Se alguém. Fila? Ah, o Fila já abriu. Você quer que eu comece falando? Por favor, Fila, fica à vontade. Fica à Tá vontade. bom, bom dia, bom dia. Eu fiquei com uma dúvida anterior se não tinha também um padrão de filtração extrínseca pela primeira imagem. Queria, queria que A vocês imagem me... da Colange, né? A imagem da Isso, Colange, né? queria saber de vocês se vocês acham que também pode ser um padrão extrínseco isso aí. Não, foi feita, doutor, foi feita uma tomografia prévia, não tinha lesões que ocupativas do lado, ou seja, não existia compressões. Foi feita colangiorressonância e foi feita uma tomografia. Não existiam lesões ocupantes porque também foi pensado também pancreatite crônica, foi pensado um câncer, mas as lesões nunca, como é na tomografia da cabeça do pâncreas, a gente também pensou que seria uma lesão neoplásica de cabeça de pâncreas, mas nunca foi observado isso lá no, nem na tomografia e na colangio-ressonância. Obviamente se observou essas dilatações das vias biliares. Tá bom. Essas placas esbranquiçadas, elas eram firmes ou eram friáveis? O Na senhor está primeira. falando, o senhor Na, está falando As das... placas esbranquiçadas. É porque depois que dilatou, elas fragmentaram. Mas eu queria saber se nesse primeiro momento elas se pareciam rígidas ou friáveis. Não, para mim parecia muito rígidas. Tudo isso esbranquiçado daqui do lado, para mim parecia muito rígido. Tá, Estas lesões daqui do lado, eu penso que é secundário às duas próteses plásticas que eu deixei, que eu retirei depois. tá. E na área avermelhada, eu fiquei com a impressão que pode ter uma erosão rasa. Eu fiquei em Uhum. dúvida. É, eu também fiquei assim um pouquinho, por isso mesmo eu fiz as biópsias. Mas te pareceu uma erosão rasa. É, uma Para ereção rasa foi, justificar, ou seja, um justifica, exatamente, ou seja, também para pensei justificar. que poderia ser uma área de uma suspeita neoplásica, mas assim, não vi como a gente sempre tem os termos que a gente observa na colangioscopia, eu não vi sinais de que existiam lesões elevadas e não existia a presença de vasos irregulares que a gente sempre vê em lesões neoplásicas ou em lesões precoces da via biliar, ou lesões elevadas, lesões, vasos visíveis, vasos dilatados. Achei só um pouquinho elevado por causa das colocações das duas próteses, mas aí, se eu penso que provavelmente seja um câncer, não acho que seja isso, mas acabei biopsiando. Perdão, a minha pergunta foi ao contrário. Se você interpretou como uma depressão, shallow ulcer ou shallow erosion. Ou seja, o senhor está falando, perdão, desculpa. Aqui na parte vermelha. Aham. Não, não, aí eu Para não, justificar a sua impressão de lesão térmica e ou não, minha lesão térmica seria esta parte fibrótica daqui, estou esbranquiçado daqui do lado. Ele
eu estou entendendo o que ele está falando, viu, Fila? Estou achando, é o seguinte, quando você vê a dilatação que ele fez, mostra lá o momento da dilatação. Uma coisa me chamou bem a atenção, você vê um pouquinho antes do balão, quando você coloca o balão, vocês vão ver que existe um denteamento no balão que é um segmento bem curto, isso me chamou bastante atenção. A dilatação que ele fez mostra que a partir do momento que ele dilata, você vê, ó, olha só, tem um indenteamento e depois ele desaparece muito facilmente, né? Ou seja, normalmente quando você tem uma neoplasia pancreática, né, por causa da reação desmoplásica, é muito difícil você dilatar isso. Assim, veja bem, eu sempre digo o seguinte: todas essas manobras endoscópicas, tudo isso não dá para competir com a biópsia endoscópica. É óbvio que a biópsia endoscópica vai chamar atenção, mas são alguns pontos que falam a favor, honestamente, de um processo realmente inflamatório. Porque olha só como o denteado é muito característico dessa região. Olha só, e ele se elimina de uma forma muito simples. Eu queria até saber a opinião do Humberto, né, que faz endoscopia, do próprio. Porque realmente aqui fica aquele diagnóstico diferencial, né? Isso aqui é um processo inflamatório ou isso aqui é um processo neoplásico? Eu acho que a biópsia vai nos responder isso, porque ele fez a pega da biópsia no local certo. Mas eu queria saber o que é que pensa o Humberto, o que é que pensa o Marcos Florencio, né, o pessoal da endoscopia, e também eu queria saber até a opinião do Marcos Vinícius também, que está aqui com a gente. Então, Marcos, fica à vontade aí, Marcos Florencio. Humberto vai iniciar? Não, Pode iniciar, por favor. eu Humberto, passo, eu os mais passo para velhos. você. Eu passo. Fique à Olha vontade. aí. Bom dia a todos. Bom dia a todos aí. Eu gostaria de parabenizar o doutor Juan Pablo pelo o caso bem ilustrativo, né? Bem apresentado. E o que me chamou mais atenção, o Pablo, foram as imagens da colangioscopia, a qualidade das imagens. Você está trabalhando com a marca Microtech, não é isso? Isso foi um apoio E tecnológico a deles. gente teve não muitos casos, poucos casos com a Boston, a experiência com a Boston. E o que você mostrou aí, que a qualidade da Microtech realmente é algo significativo. Realmente parece que você está fazendo uma endoscopia com um aparelho comum da via biliar, né? Exato. E Uhum. isso me chamou muita atenção. E isso é muito bom porque estimula também a gente a querer fazer algum exame com essa marca, porque é uma alternativa, né? Eu não sei se o custo é menor, mas realmente fiquei impressionado com as imagens desse aparelho, né? E o que chama atenção realmente que você comentou, especialmente que a superfície não tem áreas mais onduladas, né? Tipo lesões elevadas, e não tem o que mais chama atenção no câncer, né? Os microvasos, né? Que o pessoal sempre comenta, a gente não chamou atenção. O que eu queria perguntar é se eu não. Possa ser que você comentou e eu não peguei, né? Enfim, se antes de você fazer tudo isso, se teve uma CPRM, uma ressonância da via biliar, antes de você abordar com essa dilatação, colocação de prótese, enfim, eu não sei se você colocou e eu não percebi, entendeu? Mas parabéns aí pelo caso. É um caso realmente que foi muito ilustrativo, e o que o Sérgio comentou, que quando você insufla, né, essa estenose se desfaz muito rapidamente, né? Isso não parece ser compressão extrínseca, né? E eu também coloco assim para discutir se ao invés da dilatação, se você uma outra alternativa é você já colocar a prótese, porque a prótese teria a dupla função de manter a permeabilidade da via biliar e também, ao mesmo tempo, ia fazer uma dilatação de maneira bem lenta, né? E que provavelmente ia ser muito parecido. Parabéns aí pelo caso.
Muito obrigado, doutor Marcos. Primeiro, sim, foi da marca Microtech, o IMAX. Para mim, sinceramente, a imagem é muito boa, sim, por isso que a gente aqui no nosso país está tentando utilizar mais essa marca e acho que essa marca está vindo para ficar aqui no mercado equatoriano. Dois, sim, doutor, eu fiz, já foi feita assim, uma colagem de ressonância, só que como a gente está trocando de hospital, a gente está indo para um hospital mais novo, as imagens da colagem de ressonância foram levadas para outro hospital novo já, mas foi feita uma colagem de ressonância, sim, foi feita uma colagem de ressonância sim e não se observou nenhum tipo de alterações como compressões extrínsecas. E daí a segunda pergunta, doutor Marcos, não escutei muito bem, desculpa. Marcos, você quer repetir a sua segunda pergunta para ele, por favor? Desculpe, ao invés de dilatar, se Ah, também seria uma conduta adequada já colocar prótese, né? Porque a prótese também, devido à pressão radial, iria também causar uma dilatação. exatamente, perfeito. O que nós sabemos, doutor, é que a próteses biodegradáveis, elas estão aqui, a gente está como um período de prova ainda. Qual que é a questão, período de teste, desculpa, qual que é a questão? A questão é que, por exemplo, que essas próteses não têm uma força muito importante. Porque quando o senhor pega no começo, se o senhor pega no começo, são bem frágeis as próteses. O que faz força realmente é o balão. Mas quando você utiliza e você dilata o balão dentro da prótese das biodegradáveis, o que que acontece? Ela chega a ter um certo número. Se ela não espera que exista uma perda da cintura, observada lá na escopia, sim, não existe não se evidencia uma perda da cintura, e você tem que chegar até certo número e o senhor tem que retirar mesmo aquela dilatação que a gente fez. Por exemplo, aqui, ó, como estamos vendo aqui, se o senhor faz a dilatação, acabou a dilatação, porque são as indicações. Se você vai insuflando, você chega até certo número dos ATMs da prótese e você não pode chegar a ter mais ATMs. Você chegou até o limite dos ATMs, você espera os 3 a 5 minutos e você já retira. Não fiz isso porque eu achei que esta prótese não ia ter aquela função de expandir por completo a minha estenose. É, nós também pensamos na prótese metálica, também deixar uma prótese metálica, mas a questão é, estamos aqui numa parte de didática para ver como que evolucionaria o nosso paciente com respeito às próteses biodegradáveis. Perfeito. Então, Juan, é possível que essas próteses tenham uma pressão radial menor do que as. É possível. É É, possível, sim, professor. É que cada uma dessas próteses vem com sua especificação. Eu penso que quando exista aquele momento de conversar ou falar com quem possa levar esse tipo de próteses, pensaria que deveriam ser solicitadas as mais largas, aquelas que têm uma pressão de diâmetro maior, sim, que sejam maiores, por exemplo, que sejam de 10 centímetros, de 10 milímetros ou de 13,5 milímetros no momento da força radial. Eu perfeito, penso isso. Ok, perfeito, parabéns, obrigado. Obrigado, doutor. perfeito. Humberto, por favor, seus comentários. Bom dia, muito bom, Pablo, sua apresentação. Desculpa, eu perdi o início. Esse paciente foi operado de policistite, foi colocado um dreno de Kerr inicialmente no paciente, foi isso? Ou Foi sim, não? foi sim, doutor. É. Então, assim, diante dessa história e de tudo que você apresentou, fala a favor realmente de uma lesão benigna, né? Pela colocação de dreno de Kerr. Engraçado que a gente quase não vê mais
Mas essa semana eu tive um paciente que tinha um dreno de Kerr posicionado por uma colicistite grave no paciente idoso, não estava na nossa unidade, veio transferido. A pergunta é quantos anos o paciente tinha? 67, professor. 67. E o dreno de Kerr foi colocado depois da colestectomia, por qual motivo? É Eu não que tenho. é aí que vem a questão. Provavelmente eles mesmos já viram que eles lesionaram a via biliar. Devem ter identificado, viu? Eles devem Exatamente, ter Então, identificado uma lesão da via biliar e, para garantir a via biliar, colocaram dreno de Kerr. exato, então foi iatrogênico, ou seja, eles não identificaram uma estenose distal numa colangio durante uma colestectomia, né? Não foi Exato, identificada essa estenose, né? exato. Então apareceu depois. Então isso fala a favor de doença benigna mesmo, né? Estenose cicatricial, mas a conduta do Pablo foi excelente. Lembrando que a colangioscopia direta, né, faz parte do algoritmo da identificação de diagnóstico das estenoses indeterminadas, né, quando você não tem diagnóstico, seja por escovado ou por biópsia através da fluoroscopia direta. Os dois métodos juntos têm uma sensibilidade em torno de 60%, não passa disso, então a colangioscopia entra no algoritmo de investigação. Existem trabalhos comparando a colangioscopia já com uma primeira abordagem, depois do escovado, junto com o escovado, junto com a biópsia direta e a colangioscopia. Não se tem assim ainda resultados disso, porque se você faz uma biópsia, faz um escovado, depois faz a colangioscopia, você vai ter alteração de imagem. Então, assim, eu não me lembro se foi feita a colangioscopia primeiro, depois o escovado e depois a biópsia, como para comparar, né? Mas o algoritmo ainda é esse. Mas eu acho que foi perfeita a sua abordagem, as preocupações que o Marcos tem da prótese biodegradável eu também tenho, porque eu não tenho experiência nenhuma, pouca leitura, e não sei qual é a taxa de migração dessas próteses, se elas migram mais ou migram menos do que uma prótese coberta, por exemplo, né? A opção seria uma prótese totalmente coberta, e aí, no caso, eu concordo, mas se colocasse uma prótese totalmente coberta da comum, né, sem ser biodegradável, talvez eu não dilataria, né, para evitar a migração. Perfeito. Há muito bom Perfeito. caso, muito ilustrativo. Vamos esperar os resultados. Alguém... Celso, seria Oi? interessante ver o custo da prótese, né? Uma Sim, prótese, uma isso prótese, uma prótese aqui, o doutor Pablo, uma prótese metálica aqui, pelo menos na Bahia, no estado da Bahia, né? Que a gente está no nordeste do Brasil, ela gira em torno de 5, 7 mil reais, né? Eu acho que converter isso aí em dólar, não sei, Celso. Eu queria saber 1.200, mais ou menos US$ 1.100 aqui no Brasil. isso. Aí, E aí eu queria saber, essas próteses biodegradáveis estaria em torno de quantos dólares, mais ou menos? Tem ideia? sim, doutor. Aqui mais ou menos assim, uma prótese metálica da própria empresa da Microtech está mais ou menos em torno de 1.600, US$ 1.700. As biodegradáveis, que elas são da UnityB, da AMG, está perto dos 2.200, US$ 2.300. eu acho que esse é um ponto que o Marcos falou, só para comentar Exato. bem rapidamente. Eu acho que esse é um ponto que aqui no Brasil vai trazer muito problema para esse tipo de prótese. Por quê? Porque ela vai ser veiculada mais caro. Eu, honestamente, aquilo que eu falo, eu acho que é uma prótese boa, mas a minha impressão, a minha impressão é que esse tipo de prótese só deve ser usado mesmo para pacientes com quadro de transplante hepático. Eu acho que para paciente transplante hepático e casos como esse, de lesão traumática da via biliar. O resto, realmente, pelo preço e pelo resultado É, final, eu usaria uma prótese metálica comum. Eu acho que esse é o grande problema dessa prótese biodegradável. Celso, você falou que eu ia comentar. Pós-transplante realmente deve ser muito interessante usar para esses pacientes Exatamente, pós-transplante. exatamente, exatamente. Alguém tem mais algum comentário, por favor?
só queria fazer um breve comentário a respeito Pode disso. falar, pode falar. Quer dizer, uma prótese comum, né, a gente vai ter que fazer uma segunda CPR, uma segunda abordagem, né? E aí teria o custo da segunda abordagem. Não sei se chegaria a esses 10 mil reais, né, que o Pablo falou que tá, Claro, teria um custo, né? É, a ideia de por que ele deixamos a coloca prótese. uma vez e não aborda mais, né? Então, Exatamente. A ideia seria ir acompanhando esse paciente, primeiro com bilirrubinas mensalmente, e perto do final, que é da prótese, de 4, 5 meses biodegradável, perdão, de 3 a 4 meses a biodegradação, pedir uma nova colangio-ressonância, sim, para ver como que ficou pertuito e realmente ver qual que seria a utilidade. Se é para entrar com uma nova CPRS, a ideia dessas próteses é para tentar diminuir a manipulação de via biliar. Esse aqui é Perfeito. o máximo esse aqui foi meu pensamento e minha conduta nesse momento. Perfeito, Juan exatamente. Paulo. Perfeito. Eu acho É, que. Pode antes, falar. antes, posso falar? Quer dizer, Ah, antes das próteses, da gente ter acesso às próteses metálicas comuns, vamos dizer assim, né? Marcos, Celso, Marcos Vinícius, o pessoal está aí, sabe como é que era difícil a gente manipular esses pacientes trocando prótese plástica, 2, 3 próteses plásticas a cada 3, 4 meses, né? E aí a gente nunca tem, eu não tenho na minha cabeça o custo dessas trocas durante um ano e meio, né? Que foi aquele protocolo lá de Costa Magna, que começou a gente fazia, não tinha prótese metálica, e a gente ficava trocando prótese plástica por muito tempo. Quer dizer, eu acho que se uma prótese biodegradável, uma única intervenção, você conseguir bons resultados, né? Tá aí o Pablo que vai fazer o trabalho, embora seja de perfeito. paciente transplantado. Um último comentário para o Marcos Clarencio é que na Bahia essas próteses vão custar muito barato, usa fibra de coco, vai ser muito tranquilo fazer essas próteses, viu, Marcos? É Muito bom. possível. Só assim Muito eu vou bom. ficar rico. Bom, gente, eu acho que esse é um caso interessante. Eu queria ouvir, por fim, aí, rapidamente, o que é que o Rodrigo Surjan pensa a respeito disso, e depois a gente vai passar para o trabalho científico. Então, Rodrigo, por favor, pode fazer seus comentários finais, o que é que você pensa do caso, do ponto de vista clínico e do tratamento que foi imposto. Oi, Pablo. Oi, bom dia a todos. Bom dia, Celso. Bom dia, Tudo doutor. bem, Pablo? Como que você tá? Aqui eu estou trabalhando forte, firme e forte, não queda mais pra gente. Assim que é bom, assim que é bom. Parabéns, cara. Antes de tudo, caso fantástico, imagens muito boas. Uma técnica que realmente a gente não está acostumado, não vê aqui, a utilização dessa prótese. Achei muito bacana. Legal ver o nível de trabalho que vocês estão fazendo, achei super bacana. Tinha uma pergunta só para você, Pablo. Qual que foi o feedback que o cirurgião te deu do intraoperatório, do que aconteceu? E Eu por que que fiz. ele colocou o care? Por que que ele colocou o care? Bom, o feedback dele foi assim, que como ele tinha colecistite, foi feita depois que o paciente saiu do quadro do choque séptico, ele falou que a vesícula estava bem friável e que no momento que eles tentaram dissecar, ele achou que exatamente que ele teve uma lesão da via biliar, tá? Que por isso aí ao momento que ele tentou separar a vesícula das vias biliares, ele realmente falou que ele teve muita força, que ele teve que foi bem complexo que tirar a vesícula do leito das vias biliares, né? Tá. Perfeito. E em algum momento vocês fizeram uma colangio antes pelo care ou não? Ele fez alguma colangio pelo care? Não, é que Não. assim, professora, que acontece que nos hospitais públicos e onde tem muito paciente, o arco-en-C não é que fica bem disponível ou também não é que é fácil solicitar direto uma colangiografia, ou seja, intraoperatória, intraoperatória ou pós a mesma cirurgia. Eles pediram já direto a colangiorressonância e como eu falei para os senhores, a colagem de ressonância mostrou que existia um afilamento da via biliar na parte distal
sem compressão da via biliar. Tá. Não, só alguns comentários. Levou um tempo, né, para esse paciente conseguir ser operado, então é história de alguns dias. E aí, realmente, gente, tipo, o que parece que pode ser uma cirurgia simples vira uma cirurgia extremamente complexa e o risco de lesão de vias biliares é muito maior. Então, assim, não sei se em algum momento isso daí não era, na verdade, um mirise tipo 1, né? Me parece muita lesão de via biliar, assim, já cometendo epitélio, numa extensão meio grande. Então, o que eu penso é que provavelmente esse infundíbulo devia estar imenso, já dissecando ali em direção ao hilo e em contato com o colédoco. Isso se faria mais ou menos às 9, 10 e 11 horas, por isso que talvez essa lesão que você vê, o branco mais firme do seu lado esquerdo e acima, né, na sua colangioscopia. Então, assim, eu acho que deve ter sido um mirise tipo 1 que fez com que fosse necessário muita dissecção para esse grau de lesão. E por ser uma lesão tão precoce, entendeu? Por ser térmica, ser tão precoce, a gente vê esse grau já de fechamento da via biliar. Lembrando que esse é aquele tipo de cirurgia que às vezes é melhor você fazer o que dá. Assim, deixa o infundíbulo, põe um dreno dentro do orifício cístico se você achar, queima a mucosa, às vezes nesse tipo de cirurgia você fala assim, olha, não vou fazer a técnica como eu gostaria, mas eu vou fazer o que é mais seguro para o doente. Perfeito. Acho que sim. O que preocupa um pouquinho a gente é que assim não é o nível de altura de estenose de via biliar iatrogênica que a gente costuma ver, né? Então, acho que está todo mundo preocupado por causa disso. A gente costuma ver lesões mais altas quando você tem uma lesão de vias biliares iatrogênica durante uma colecistectomia. Mas, geralmente, isso acontece quando a gente vai fazer a dissecção do cístico. Então, assim, talvez seja isso. Fosse um mirise tipo 1, todo infundíbulo dissecando em contato íntimo com a via biliar principal, o que na hora da tentativa de dissecção desse infundíbulo causou uma lesão de via biliar mais baixa. Eu ainda assim, apesar de todos os indícios, acho que todo mundo tem a mesma preocupação de acompanhar bem esse paciente para ter certeza aí no futuro próximo se isso é neoplásico mesmo ou não, parece que não. Cara, lembrar que é um tratamento difícil, né? Então, assim, essas lesões são complexas, essas lesões às vezes merecem múltiplos procedimentos e lembrar que 20 a 30% desses pacientes um dia se tornam cirróticos, se não acompanhados muito de perto por cirrose biliar secundária. Então, apesar de ser uma lesão benigna, ela pode ter um resultado catastrófico. Então, cara, seguir super de perto esse paciente aí para garantir que ele tenha boa drenagem biliar. Mas parabéns, também fiquei muito impressionado com as imagens que você mostrou. E, Ô, Rodrigo, Celso, pegando bem rapidamente o seu comentário, eu quero dizer o seguinte, que o que me deixou um pouquinho mais tranquilo é que quando ele faz a dilatação, aquele indenteamento parece que se encontra mais ou menos no platô do pâncreas, né? No platô superior do pâncreas. Isso realmente me deixou um pouquinho mais tranquilo e é assim, esse paciente e a descrição do caso mostra que existem inúmeros sinais radiológicos, endoscópicos e clínicos e de evolução que falam a favor de uma lesão benigna. Olha só, você vê que está bem na região do platô mesmo pancreático, ou seja, bem na região da dissecção. E eu concordo com você plenamente, eu nem ia entrar nessa discussão, também que a gente não tem tempo, mas o importante é que eu acho que esse paciente realmente tinha um mirise mesmo. Ele deveria ter um mirise e o cirurgião fez todo o tratamento de uma única vez. E além de tudo, o Juan Pablo tratou mais precocemente possível, né, essas lesões, o que ajuda bastante na evolução desses pacientes, caso realmente isso aí seja uma lesão, entre aspas, iatrogênica da via biliar. O Marcos quer fazer um último comentário? Marcos, um último comentário não, rápido, que a gente vai realmente passar agora para o caso, pro trabalho. o que o Sujan falou é interessante, principalmente para os residentes, né? Que habitualmente essas lesões é ali ao redor do cístico, né? Mas eu não sei se o cístico desse paciente tinha uma implantação baixa, enfim. O que também me chamou a atenção foi muito distal a lesão, enfim. Mas o caso foi excelente e a precocidade da dilatação é que vai fazer com que esse paciente tenha uma evolução boa. Perfeito.
Bom, o Juan Pablo agora vai se comprometer a trazer os resultados tardios desse paciente, né? Porque a gente vai querer saber realmente o que que vai acontecer com ele, né? Porque quando você fizer o controle, você já está, Juan Pablo, convocado para vir aqui apresentar os seus resultados para a gente, tá bom? Claro, professor. Agradeço muito pelo tempo dos senhores. Obrigado, viu? Que tenham um bom dia. E eu vou já me Você preparando também. para ir para o trabalho. Tá Obrigado, viu? certo. Bom dia de Colanges aí. Um abraço para você. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Agora nós vamos ter o trabalho do Guilherme, né? O Guilherme vai nos apresentar aí o trabalho dele. Por favor, Guilherme, pode compartilhar a sua tela. É a telinha lá embaixo no coisa, naquela barrinha lá embaixo, ó, perto do 84% ali, bem do lado esquerdo, do seu lado esquerdo. Desculpa, do seu lado direito, desculpe, do seu lado direito. Isso, beleza. Nós não estamos te ouvindo, viu, Guilherme? Ok, professor, tá me ouvindo? Agora sim, pode começar, por favor. Bom dia a todos. Hoje eu trouxe um artigo da Endoscopy, que foi lançado em 2020, e que discute sobre a ferramenta Spyglass, o diagnóstico das lesões císticas pancreáticas, né? Comparando com a ecoendoscopia e a punção por agulha de aspiração fina entre dois grupos, e a gente vai avaliar a utilização do Spyglass como mais uma ferramenta para melhorar a acurácia diagnóstica da ecoendoscopia. Bom, as lesões císticas pancreáticas, elas são divididas em lesões não neoplásicas e lesões neoplásicas. As lesões neoplásicas compreendem os pseudocistos e os cistos pancreáticos verdadeiros. Os pseudocistos, eles são oriundos dentro do contexto da pancreatite aguda ou pancreatite crônica agudizada. E os cistos pancreáticos verdadeiros são as lesões mais raras. Dentro das lesões císticas pancreáticas, que apresentam um amplo espectro patológico, nós temos 5 categorias, né? As neoplasias císticas serosas, neoplasia cística mucinosa, a neoplasia papilar intraductal mucinosa e a neoplasia pseudopapilar sólida e a neoplasia neuroendócrino pancreática cística. Dentro dessas neoplasias císticas, nós temos um percentual em torno de 20%. E as lesões, os pseudocistos, compreendem a grande maioria das lesões císticas pancreáticas, correspondendo a 80%. Bom, as neoplasias císticas pancreáticas, elas podem ser divididas em benignas, pré-malignas e malignas. Estas, por sua vez, as benignas são as neoplasias císticas serosas, as neoplasias císticas mucinosa e a neoplasia papilar intraductal mucinosa, elas são consideradas como pré-malignas, e as malignas são as neoplasias pseudopapilar sólida e a neoplasia neuroendócrino pancreática cística. Na neoplasia cística serosa, na grande maioria é só o segmento que é realizado. Já nas neoplasias mucinosas ou os IPMNs, o monitoramento ele se faz necessário, principalmente um monitoramento bem aproximado, porque essas lesões tendem a se degenerar e a desenvolver displasias. Então, elas podem ser tratadas, na grande maioria, por ablação, por ecoendoscopia ou através de tratamento cirúrgico. Já nas neoplasias císticas malignas, como as neoplasias sólidos pseudopapilares e as neoplasias neuroendócrinas císticas, é indicada a cirurgia.
Bom, o diagnóstico do subtipo das neoplasias císticas pancreáticas, ele está bem estabelecido que, do ponto de vista morfológico, a ecoendoscopia, ela se sobressai sobre a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. Mas só a morfologia, ela é insuficiente para o diagnóstico diferencial dessas lesões. Então, a ecoendoscopia, ela tem como instrumentos a punção por agulha fina por aspiração, a punção por agulha fina de biópsia, a biópsia com microfórceps ou a endomicroscopia confocal a laser. E a coloração com o contraste com microbolhas ou a elastografia. São elementos que aumentam a acurácia diagnóstica da ecoendoscopia. Então, aqui nós temos a punção por agulha fina, com agulha fina de aspiração. Através dela, nós podemos coletar o líquido, né, e realizar a bioquímica com a dosagem de amilase, lipase e glicose, e também a medida dos marcadores, CEA, o CA19-9, além do exame citopatológico. Já com a FNB, nós podemos ter a aquisição tecidual, coletando esse material para uma análise histopatológica, além das vantagens de ter a bioquímica, os marcadores e a citopatologia. Já com o microfórceps, que é uma pinça de biópsia capaz de passar no interior de uma agulha de 19 gauge, também nós temos a aquisição tecidual, com uma amostra um pouco maior. Aqui eu tenho uma imagem ilustrativa da pinça de Murray, fazendo uma biópsia. Bom, e o que nós vamos discutir com esse artigo? É mais um implemento de uma ferramenta que vai nos ajudar a dar um diagnóstico diferencial dessas lesões císticas pancreáticas. É a introdução do Spyglass no interior dessas formações císticas, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem do Spyglass, que é um colangioscópio de operador único, né, com 4 canais, 2 canais de irrigação, um canal para a passagem de uma fibra ótica e um canal de operação para passagem de instrumentos, né? Aqui eu tenho uma imagem de uma fibra ótica essa amarela que está aqui no canto. Então, essa fibra ela tem 365 milímetros de comprimento, com 0,77 milímetros de diâmetro. Ela é capaz de passar no interior de uma agulha de 19 gauges. Então, o objetivo desse trabalho, ele é de comparar o valor diagnóstico da ecoendoscopia com punção por agulha fina e a ecoendoscopia combinada com o Spyglass, para avaliar se essa ferramenta ela é valiosa para aumentar o rendimento diagnóstico. Esse é um estudo retrospectivo, unicêntrico, que ele foi realizado no Departamento de Gastroenterologia e Patologia do Hospital Geral Chinês, em Pequim, e foram avaliados 251 pacientes com suspeitas de lesões císticas pancreáticas por técnicas de imagem e que foram submetidos à ecoendoscopia com punção por agulha fina de aspiração. Foram incluídos no estudo retrospectivamente entre o período de abril de 2015 e abril de 2020. Nessa população de 251 pacientes, 162 eram de sexo feminino e 89 de sexo masculino. 153 eles foram excluídos do estudo, porque muitos deles foram submetidos a tratamento por ablação, por ecoendoscopia, ou foram designados para seguimento, vigilância através de exames de imagem. Então, restando uma população de 98 pacientes. Esses 98 pacientes eles foram submetidos ao tratamento cirúrgico e o diagnóstico foi um diagnóstico cirúrgico da peça, né? Então, esse grupo de 98 pacientes, eles foram divididos no grupo de 40 pacientes para o grupo com ecoendoscopia e punção por agulha fina de aspiração e 58 pacientes com ecoendoscopia mais Spyglass. Todos os pacientes que apresentavam suspeitas de lesões císticas pancreáticas, eles foram submetidos
ultrassom de abdômen, a tomografia, ressonância magnética e colangio-ressonância. Em seguida, esses pacientes foram submetidos a uma ecoendoscopia. O primeiro passo da ecoendoscopia foi de avaliar o tamanho da lesão, a localização, a forma, espessura da parede, o suprimento sanguíneo, o número de septos, a morfologia do ducto pancreático. Em segundo tempo, foi feita a realização de um Doppler para avaliar a presença de vasos. E, num terceiro tempo, foi utilizado o contraste sonovil, num volume de 4,8 ml. Em seguida, foi feita uma punção por agulha fina de aspiração. As janelas foram tanto transgástrica como transduodenal. Foram utilizados a agulha de 19 gauges. E a bioquímica foi a dosagem de amilase, lipase. Os biomarcadores foram o CE, o CA19 e o CA72,4 e o exame citopatológico. Bom, as definições do trabalho foram: o tamanho da lesão ela foi definida como o maior eixo da lesão sobre a ecoendoscopia. As lesões benignas foram os cistos verdadeiros, os cistos adenomas serosos, os cistos adenomas mucinosos e IPMNs que não apresentavam displasia ou apresentavam displasia intermediária. Os malignos foram as neoplasias neuroendócrinas císticas, os tumores pseudopapilares sólidos, as neoplasias mucinosas, tanto o IPMM como o cisto mucinoso com displasia de alto grau, e o cistoadenocarcinoma. A ecoendoscopia, no grupo de ecoendoscopia foi avaliado a bioquímica e a citologia, e no grupo de ecoendoscopia mais spyglass, além da morfologia, foi a bioquímica, citologia e análise com spyglass no interior do cisto. Para o grupo de pacientes que foram submetidos à ecoendoscopia com biópsia pela pinça de Murray, eles não consideraram, porque foi um N muito pequeno, e houve também uma divergência entre a análise histopatológica da biópsia pela pinça de Murray com a análise histopatológica da peça cirúrgica. Bom, como resultados, aqui eu trouxe uma tabela das características básicas dos pacientes. Então, a idade média foi de 47,6 anos, né? O grupo de 98 pacientes foram 71 pacientes do sexo feminino e 27 do sexo masculino. O tamanho médio das lesões foram de 42,2 milímetros. Foi encontrado 37 lesões na cabeça e no colo pancreático e 61 lesões na cauda e no corpo pancreático. As lesões foram essas, né? Cisto verdadeiro foi um cisto broncogênico pancreático foi encontrado pseudocistos foram 3 pseudocistos, cistoadenomas serosos 37, cistoadenomas mucinosos 31, IPMNs 9, tumor pseudopapilar, tumor de Frantes 10, e tumores neuroendócrinos 2, e mais 4 cistoadenocarcinomas. Bom, em relação às características do paciente no grupo de ecoendoscopia spyglass, não houve diferença estatística em relação à idade, ao sexo, tamanho da lesão, a localização e a dosagem de CEA. Foram encontradas esse grupo de lesões, foram encontradas 84 lesões e 16 lesões malignas. Bom, em relação aos valores diagnósticos para a diferenciação das lesões císticas pancreáticas benignas e malignas, aqui mostrando a sensibilidade e especificidade de cada grupo, seu valor preditivo positivo e negativo, e a acurácia.
A única coisa que apresentou aqui de diferença significativa foi a acurácia, porém sem expressão do ponto de vista estatístico. A acurácia do Spyglass foi de 98,3 comparado com a acurácia da ecoendoscopia de 92,5. Em relação aos valores diagnósticos para os tipos específicos de cistos, foi encontrado um diagnóstico geral foi de 84,7%. Para a ecoendoscopia do Spyglass também não houve diferença estatística. Em relação às lesões císticas pancreáticas raras, como cistos verdadeiros e cistos broncogênicos do pâncreas e neoplasias neuroendócrinas císticas, todas elas foram erroneamente diagnosticadas, foram um N de 4. E em relação aos pseudocístios sem histórico de pancreatite, também foram fáceis de diagnosticar erroneamente. Bom, eu trago depois de uma análise a discussão e trouxe para vocês um pouco para ilustrar a história do Spyglass. A colangioscopia perioral ela começou em 1970 com o sistema Baby Mother Scope, mas em 1977 já foi iniciada as primeiras colangioscopias com operador único. Porém, como era um equipamento de difícil manuseio, se fazia necessário a esfincterotomia e muitas vezes o aparelho também não conseguia transpor estenoses mais estreitas, a técnica ela foi abandonada. Em 2007, ela foi iniciada a primeira geração do Spyglass, né, com a biópsia SpyBite, e daí a evolução do aparelho, em termos de imagem, a presença do canal operador, tudo isso facilitando e a gente vendo essa nova geração com essa qualidade de imagem, né? Bom, eu trouxe aqui, só a título de ilustração, mostrando a sensibilidade de uma citologia e fluoroscopia, que aí chega em torno de 30% quando a gente faz uma citologia por escovado. Aqui mostrando a imagem da primeira geração do Spyglass, que foi inclusive a primeira geração que foi utilizada nesse trabalho, né? Mostrando a sensibilidade de 49%, e agora com o sistema DS, o DS2, a qualidade de imagem mostrando uma sensibilidade de 86%. Bom, o Spyglass está bem indicado, né, nessas situações, com cálculos difíceis da via biliar, os cálculos do ducto pancreático principal, as neoplasias papilares intraductais do ducto biliar, as estenoses refratárias do ducto pancreático e biliar, os IPMNs, e os estentes do ducto pancreático migrado. Eu trouxe aqui alguns trabalhos também mostrando a eficácia do Spyglass. Esse aqui é um estudo de corte prospectivo de 41 pacientes, mostrando que a pancreatoscopia usando o Spyglass, ela forneceu informações diagnósticas adicionais na grande maioria dos casos e afetou uma tomada de decisão clínica em 76% dos IPMNs pancreáticos. Um outro trabalho, também um estudo de corte clínico prospectivo de 297 pacientes, mostrando a avaliação das doenças do ducto biliar e a terapia com cálculos biliares. E mostrou que o sucesso do procedimento foi de 89% e o tecido adequado para o exame histológico foi garantido em 88% das vezes. Esse outro trabalho, já mostrando a precisão do Spyglass para o diagnóstico das lesões biliares malignas, que foi de 87%, e a colangite esclerosante primária foi um fator de risco para a falha da canulação. Aqui já mostrando o início da implantação do Spyglass no estudo das lesões císticas pancreáticas. Isso aqui é um estudo observacional retrospectivo, que foi investigado a utilidade da sonda de fibra ótica de operador único como ferramenta no diagnóstico das lesões císticas pancreáticas. Esse é um estudo feito pelo mesmo grupo que fez esse trabalho, né? Então, foram estudados 43 pacientes que foram submetidos à cistoscopia pancreática com fibra ótica guiada por ecoendoscopia.
E ele mostrou que pode ser uma ferramenta importante como teste de imagem auxiliar para o diagnóstico das lesões císticas pancreáticas por ecoendoscopia. Já esse relato de caso, ele fala sobre a utilização do Spyglass, também usado em conjunto com a ecoendoscopia, para inspecionar e biopsiar o interior da lesão cística pancreática, através do estômago. Bom, o Spyglass está bem fundamentado em diversas técnicas. Porém, nas lesões císticas pancreáticas, ainda se necessita muitos estudos. Nesse estudo, ele não se mostrou uma ferramenta indispensável, né? E algumas situações podem ter subestimado a utilização do Spyglass. Então, uma das três principais situações foi que o critério seletivo de inclusão ele foi muito exclusivo para principais lesões neoplásicas, né, excluindo muitas vezes lesões com pseudocistos, né, que o Spyglass também tem uma utilidade boa, ele permite um diagnóstico preciso dos pseudocistos, e esses daí foram excluídos, porque muitas vezes eles não foram levados à cirurgia, né, e o tratamento foi de forma conservadora. A outra questão foi que foram selecionados para pacientes com dificuldades diagnósticas. No início do trabalho, era feito muita ecoendoscopia com punção por agulha fina, e depois, com a implantação do Spyglass, houve um viés. Os três endoscopistas que faziam parte do trabalho passaram a utilizar mais o Spyglass junto com a ecoendoscopia. Um outro problema da análise do aparelho nesse trabalho foi que o sistema utilizado foi o de primeira geração e ele não permitia a realização de biópsias, né? Esse sistema digital novo. Já o sistema digital novo, ele não permite a passagem pela agulha de 19 gauges. Então, a gente ainda não tem um aparelho específico para utilização nessa finalidade. Bom, como limitação do estudo, a avaliação do perfil de segurança do Spyglass, ela não foi avaliada, porque a grande maioria desses pacientes, eles eram submetidos à análise com Spyglass, 1 a 2 dias depois eles eram operados. Então, a gente não teve como ser feita a análise do perfil de segurança, não soube avaliar as possíveis complicações do procedimento. Os pacientes, como já disse, foram altamente selecionados, né? Não foi realizada a análise mutacional de DNA no líquido cístico pancreático, não foi dosado o KRAS, né? A análise bioquímica e a determinação dos marcadores também não foram totalmente analisadas, porque muitas das lesões não tinham conteúdo cístico possível de ser enviado para bioquímica, então eles priorizaram a citopatologia, e por se tratar também de um estudo retrospectivo do banco de dados. Como conclusão, não houve diferenças significativas no valor diagnóstico da ecoendoscopia e da ecoendoscopia combinada com Spyglass, para diferenciação das lesões císticas pancreáticas benignas e malignas. O sistema Spyglass de primeira geração ele parece menos valioso para o diagnóstico das lesões císticas pancreáticas, quando a ecoendoscopia ou a ecoendoscopia por punção por agulha fina ela é realizada por um endoscopista experiente. São necessários estudos multicêntricos, prospectivos e com uma população maior. Obrigado. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pela apresentação do trabalho. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu tenho duas perguntas para te fazer. Essa ecoendoscopia com FNA, o método de avaliação das amostras foi citologia? Guilherme? Foi por citologia, professor. Perfeito. Me chama muito a atenção, né? E eu até depois eu quero a avaliação do Fila. Foi por citologia e eles tiveram um diagnóstico, né? Pelo que eu entendi, um diagnóstico para diferenciar uma lesão benigna de uma lesão maligna de aproximadamente 94%, alguma coisa assim, 96%, né? Isso.
E o que me chamou a atenção foi que para fazer o diagnóstico de certeza da lesão foi de 85%. Então, Isso. na minha concepção, existe um contrassenso aí, né? Como é que você faz o diagnóstico de certeza de uma lesão de 85% e diferencia em benigno e maligno em 92%? Se você puder botar aquele quadro, aí seria interessante, né? Para a gente discutir naquele quadro. Eu queria ouvir a opinião do Fila em relação a isso. Isso realmente me chamou bastante atenção. Porque quando você faz o diagnóstico de certeza, é geralmente quando você faz o diagnóstico diferencial entre uma lesão benigna e uma lesão maligna. E me chamou bastante atenção esses dois conteúdos. Então, se o Fila puder me ajudar, né, a entender isso, eu agradeceria, porque realmente eu não entendi isso, né? Então, Fila, o que você acha desses resultados tão díspares, né? Isso me chamou bastante atenção. Eu, honestamente, acho que. Bom, primeiro eu sempre digo o seguinte, né? Esse é um trabalho chinês. A gente tem que ter todas as reservas do mundo em relação aos trabalhos chineses, né? Mas isso aí realmente me chamou a atenção. Puxa, eu acho que se Olha aí, tivesse. ó. Olha aí, o diagnóstico geral daí o S com FNA foi de 85% e do Spyglass 84%. E o diagnóstico geral de 84%, 84,6%. Agora volta um, acho que é no anterior. Ó, olha a especificidade da sensibilidade para fazer o diagnóstico de lesões malignas, 96,4%. Bom, eu acho que para o pessoal mais maduro, a tua crítica já está colocada. Eu acho que para o pessoal mais novo, eu acho que assim, tem que grande frase, né? Menos é mais. Por que que você vai acrescentar uma, uma ferramenta que, olha, quando comparada à agulha fina, né, não acrescentou nada, Absolutamente né? nada. Então, vamos lá. Qual a experiência com, com a biópsia, obtenção de tecido? Ela provoca muito mais fenômeno mecânico no tecido. Então, você recebe um tecido com artefatos mecânicos. Ele comparou, ele uniu duas coisas, ele uniu citologia e uma histologia que eu diria pobre. Ah, o conjunto de lesões que ele mostrou tem 3 vezes mais neoplasia cística mucinosa que IPMN. O nível de desencontro entre lesões teoricamente óbvias para peça cirúrgica foi alto. Olha, então eu acho que moçada, vai para o mais simples. Exato. Mesmo com agulha fina, a gente transforma em histologia. Eu acho que eu acho que é como não fazer, pelo menos no nosso meio. Eu acho que se tiver que ter um recado desse trabalho para o nosso meio, é Não como vale não de fazer. nada. Não Como vale de não nada. fazer. Como não fazer, não vá por aí, né? Exatamente, exatamente. Isso que você falou é exatamente o senso que eu imaginava. Depois eu quero ouvir a opinião do Jorge Guedes, que está aí, do próprio Marcos Clarencio, do Humberto e, por fim, do Rodrigo. Mas, na minha opinião, é o seguinte: primeiro, esse trabalho mostra, pela citologia, um diagnóstico diferencial entre malignidade e benignidade que não bate com nenhum trabalho da literatura. Nós estamos fazendo uma revisão sobre isso agora e os trabalhos da literatura da citologia para fazer o diagnóstico diferencial entre malignidade e benignidade está em torno de 35 a 40%. E esses caras estão mostrando o resultado de 90%. Realmente me chamou muito a atenção. Realmente me chamou muito a atenção. E outra coisa, fazer spyglass para cisto de pâncreas realmente é uma conduta que não deve ser realizada. Esse trabalho, se a gente levar ao pé da letra os resultados, é isso que chama atenção. Eu não sei se alguém tem mais algum comentário a fazer. Fila, se você quiser fazer um último comentário breve, eu te agradeço. Eu fiquei pensando, acho que na verdade é mais uma pergunta para vocês.
frente a uma neoplasia cística mucinosa que tem parede, você acha que aí a obtenção de tecido pode ajudar a ter mais estroma para a gente comparar a parede, falar da parede? Porque, olha, a gente tem obtido parede com a Com uma punção. facilidade. Mas então eu fiquei imaginando que num caso desse poderia ajudar mais, tirando o fenômeno mecânico, o artefato mecânico que costuma ocorrer, né? Perfeito, perfeito. Mas Concordo. bom, fora isso, acho que menos é mais. Perfeito. Tá bom? Alguém tem algum comentário? Humberto, Jorge, o Jorge Guedes, que está aí também com a gente. Comentário corroborando o que vocês já falaram, quer dizer, eles colocaram que são 37 pacientes na coorte, 37 pacientes com diagnóstico de cistadenoma seroso. Quer dizer, qual a necessidade de fazer esse método para cistadenoma seroso, já que eles fizeram tomografia, ressonância, ultrassom endoscópico e punção, né? E eu acho que o Guilherme não mostrou isso, se eu não me engano, os pacientes que foram operados, a maioria era doença benigna. Então, de novo, a gente cai naquele problema de se operar muito cisto quando não tem que operar, né? Eu acho que o quadro acho que não foi mostrado, mas um número pequeno aí de doença maligna, parece que foram Humberto, 4. só fazer um comentário. Humberto, só fazer um comentário em cima disso que você está falando é o seguinte: para você ver como eles não confiavam nem na ecoendoscopia com biópsia, nem no próprio spyglass. E sem falar que deve ser uma técnica difícil, né? Você colocar a fibra ótica dentro de uma. Para quem já passou uma pinça de Murray, né? Dentro de uma agulha de 29, a pinça não quebra, a pinça ela é fininha, mas não quebra, é firme. Eu acho que a técnica também deve ter sido difícil. Então, assim, 37 dos pacientes operados, 37 foram cistadenoma seroso. Eu não vou nem entrar na questão ética do negócio aí. Pois é, aqui a gente mostra as lesões benignas, todas essas são diagnósticos cirúrgicos, né? Da patologia cirúrgica. Você vê a grande maioria foram lesões benignas que foram operadas. Perfeito. É isso que importa. Ou seja, aqui esse trabalho fez, entre aspas, ele não seguiu o esforço que a gente tem de identificar as lesões malignas, ou seja, aquelas que realmente devem ser operadas. Porque essas benignas, elas devem ser, entre aspas, se for cistadenoma seroso, auto-hospitalar para o paciente ou ser acompanhadas. É isso. Jorge, eu vi que você está aí com a câmera ligada, eu queria saber a sua opinião. Vocês já comentaram a maior parte das coisas com relação à metodologia, né? O que falta primeiro, definir o que é que ele chama de malignidade pelo Spyglass, que a gente viu aí no caso anterior como é difícil fazer o diagnóstico com base apenas nos aspectos macroscópicos, né, visualizados. Então, eu não entendo o que é que ele chama quando ele bota sensibilidade 100%, né? O que é que ele usa como critério de malignidade ou para definição, por exemplo, entre o que é uma lesão serosa ou a outra lesão, né? Então, os aspectos endoscópicos do Spyglass, não, a gente precisaria entender, ler no trabalho, que critérios ele utilizou para fazer essas diferenças. Com relação à utilidade do Spyglass, eu penso que sim, talvez nós tenhamos um espaço para isso nas neoplasias mucinosas intraductais do ducto pancreático principal, neoplasia tipo 1. Aí sim, porque a gente vai ter uma dilatação do ducto pancreático principal, talvez a ecoendoscopia não seja suficiente para escolher a zona de biópsia, né? E aí o Spyglass ele pode, não sozinho, mas ele junto com a possibilidade de fazer, obter a zona de biópsia que seria mais adequada, né? Enfim, é uma tecnologia nova, está se agregando aí, com certeza vai trazer, né? A gente viu no slide anterior a utilidade da técnica, né, da colangioscopia, como foi interessante, né? Aquelas zonas de escara claramente definidas. Para mim, aquela ali vai vir placas de infiltrado neutrofílico com zonas de necrose, de coagulação,
né? Eu já estou prevendo aí o que vai dar daquele caso anterior. E faltou, né, essa descrição aí, o que é que ele considerou como critérios diagnósticos, né? A descrição da amostra que vocês já falaram, né? Para mim, ele utilizou isso aí naqueles pacientes que já iam ser operados, né? Ele criou um critério de segurança adicional, que os pacientes seriam operados de qualquer maneira, e talvez seja um paciente, para dar um pouquinho de crédito aos autores, seriam pacientes que tiveram dúvidas diagnósticas com os outros exames de imagem, que iriam para a cirurgia para esclarecimento, e por isso mesmo fizeram a técnica de Spyglass antes do procedimento. Bom, só para dar aí o direito a crédito aos autores, tá? Mas, Eu pegando o gancho aí do Jorge, que eu acho que os seus comentários são perfeitos, Jorge, em relação a esse trabalho. O que me chama bastante atenção é um trabalho com tantos vieses metodológicos ser publicado numa revista de peso, que é a Surgical Endoscopy, ou seja, é uma revista importante, é uma revista que tem um fator de impacto grande, e a gente vê exatamente problemas em relação à própria definição, né? Problemas assim, bem entre aspas, até para quem, como falou o Fila, né, quem é sênior em relação a isso, identifica com muita facilidade esses vieses metodológicos. Eu queria ouvir os comentários do Marcos Clarencio, se ele quiser falar alguma coisa. O Celso, está muito bem assim definida a importância da eco, né, lesões císticas, né, do pâncreas, a punção, enfim. A colangioscopia cada vez mais ganha espaço, né, nas estenoses indeterminadas, nos cálculos grandes, né. O desafio, e a gente vai buscar isso com o tempo, é buscar as imagens do ducto pancreático principal, especialmente no IPMN tipo 1, isso que o Jorge falou. Eu acho que isso, a colange é possível que realmente, o Spyglass é possível que vai ajudar a gente de alguma forma. Eu não sei, né? Agora, para viabilizar, está muito bem determinado, eu acho que para lesões císticas, a gente não tem dúvida, com uma boa punção, um bom patologista, isso ajuda demais. Mas entrar no pâncreas, do ducto principal, é um desafio. A gente vai ter que experimentar isso e verificar se, com o decorrer do tempo, vai valer a pena mesmo. É certamente mais difícil, a gente não tem experiência, mas eu acho que isso vai acontecer em breve, de uma maneira mais frequente. É possível. Perfeito. Rodrigo, quer fazer algum comentário? O Otávio também, que está aqui, que eu estou vendo. Por favor, fique bem à vontade. Gente, eu queria fazer uma pergunta, vocês me desculpem a minha ignorância, tá? Mas é para eu entender o método. Em lesões que não têm comunicação com o sistema ductal, como que você utiliza o Spyglass? Nesse caso, Rodrigo, o Spyglass era utilizado, você perfurava o cisto com uma agulha de 19 gauges e você passava a fibra por dentro da agulha de 19 gauges e examinava aquela região, entendeu? Mas essa sua pergunta é muito interessante, porque, por exemplo, os novos Spyglasses, é muito difícil você fazer a avaliação dessa lesão cística. Por isso que eu acho que não tem nenhuma, e não vai ter nenhuma indicação fazer esse tipo de procedimento nas lesões císticas pancreáticas, tá? Fazer só um comentário rápido, assim, acho que via biliar em algumas situações, como mostradas hoje, doença inflamatória, neoplasia de via biliar, eu acho que o Spyglass é muito bom. Todos os cirurgiões sabem quanto perrengue a gente já não passou em campo operatório com colangiocarcinoma, fazendo congelação em sala, de casos que era para uma DPT, aí você sobe e fala, caramba, será que agora eu vou ter que fazer uma hepaté? Então, assim, isso eu acho que está muito bem estabelecido, concordo para provavelmente uma evolução para ducto pancreático principal. Agora, vou falar para vocês, assim, eu não li o artigo, eu não consegui, não ter tempo ontem, eu sempre termino tarde, segunda-feira não consegui ler o artigo, mas assim, eu acho que se passar num peer review mais ou menos, esse artigo cai. Então, assim, só do que foi falado aqui para mim, é assim, eu faria uma pergunta para o autor e esperaria a resposta. Por que que vocês operaram
essa incidência, essa casuística esquizofrênica de neoplasia cística serosa, Perfeito. né? Eu operei 2 na minha vida, espero não operar mais nenhum. E assim, me parece demais um artigo que foi montado para demonstrar uma hipótese de interesse dos autores. Assim, várias inconsistências, assim, só de ouvir falando, estou dirigindo no meu carro, mas assim, não tenho dúvida que esse artigo cai num peer review mínimo. A gente tem resultados tão bons com o que vocês fazem, né? Com biópsia macro, com biópsia Procor, com uma ultrassonografia endoscópica. Então, assim, acho muito difícil alguém mostrar que para um caso que tem uma boa ressonância, uma boa ecoendoscopia, sugestivo com diagnóstico de uma neoplasia cística serosa, para que utilizar um spyglass e para que operar essa quantidade de neoplasia cística serosa. Mas assim, de qualquer forma, acho que deve ter suas utilidades aí mais estabelecidas no futuro. Também concordo que é para ducto principal pancreático, mas eu não vejo nem muito sentido nesse artigo. Perfeito, Rodrigo. Esse seu comentário foi realmente muito bom, porque mostra exatamente que a gente não escolheu um trabalho que foi publicado em qualquer revista. A gente escolheu um trabalho que foi publicado no Surgical Endoscopy, ou seja, é um trabalho de uma revista que ela é uma revista que tem um fator de impacto que é grande. E aquilo que eu digo, né? Você vê que se você lê o resumo desse trabalho, você vai perceber que é um resumo interessante. Você fala assim, nossa, esse trabalho me traria alguma coisa. Mas quando você vai ao trabalho, você vê que existem inúmeros vieses metodológicos que realmente nos trazem desconfiança em relação àquilo que está realmente escrito. Muito rapidamente, acho que uma coisa que assim, a gente tem que parar para pensar. Alguém aqui, não me lembro qual dos que que falou antes de mim, me precedeu, falou uma palavra importante, né, ética. Assim, a gente tem que parar para pensar na ética do que a gente está fazendo, em termos de publicação científica, em termos de manipulação de dados, e em termos de peer review. Isso daí se aproxima de 30%, 40%, e eu não tenho muita dúvida que esse artigo está no meio disso. A gente tem que começar a pensar em ética em publicação científica. Perfeito. Fala, Fila. Eu queria aproveitar o comentário do Guedes, quando ele fala de uma ação combinada entre o spyglass e, suponho que a agulha, não é? Porque mesmo para as lesões intraductais, na via biliar, na hora da estenose, a pinça, spyglass, não, pelo menos eu tive já experiências assim, ele não chega. Quer dizer, você tem uma hipótese quer dizer, você vê a estenose e o que está provocando a estenose não é alcançado. Então fica a pergunta para vocês, quer dizer, você vai com o spyglass mais a agulha, é isso? Porque aí você pode ter uma combinação importante. Olha, eu estou vendo estenose, não chego, e aí preciso da agulha. Eu queria saber se é isso, porque aí, nessa condição, né, que acho que é rara, né, talvez aí você possa ter uma combinação positiva, ao contrário do que a gente viu no trabalho, né? Fila, Não, na realidade, eles não conseguem coletar o material porque isso aqui é uma fibra ótica, né? Que passa por uma agulha de 19. E aí ele só tem a visão do interior do cisto. E ali ele faz associado a essa visão macroscópica ali, a ecoendoscopia com punção por agulha fina, que é quem fecha o diagnóstico. Ele quis mostrar o que é que traria de benefício o spyglass e a visualização do interior do cisto, na Desculpa, diferenciação. perdão, que material é esse que eu recebo de spy não, bite? eu entendi. Agora eu entendi a pergunta, Fila. É o seguinte, você está falando na estenose da via biliar, né? Na estenose da Sim, via biliar. Pois sim. esse é o material, é Não, isso é de exatamente como biópsia. apresentou o Juan Pablo. Você vai lá, olha aquela estenose e faz a biópsia daquela região que você julga ter alterações. Existem várias classificações endoscópicas da macroscopia. Por exemplo, como você está vendo nessas imagens aí, onde a gente faria biópsia desta região, tá vendo? Dessa região, entre aspas, estenosante. Se isso fosse um IPMN, por exemplo, um bilim, né? Então você faria dessa região aí.
Então, mas o que você está falando é uma coisa interessante, ou seja, fazer uma combinação entre o que você vê pela ecoendoscopia da estenose, quando essa estenose é possível de ser visualizada, principalmente nas lesões mais altas pela ecoendoscopia, associada ao spyglass. Essa é uma coisa importante, interessante, mas que não tem grandes trabalhos na literatura a respeito disso. A gente pode até, numa outra reunião, discutir a respeito disso. Só me esclarece, então, esse material que eu recebo como Spy Byte, Sim, Esse aí, professor, esse é feito por um spyglass com um canal operador que ah, permite a passagem da pinça. Então, é o spyglass convencional, que o senhor está vendo aqui na foto, com esses 4 canais operadores. Então, perfeito. esse aí faz a coledocoscopia ou pode entrar dentro do ducto pancreático perfeito. principal e fazer a biópsia direta da lesão. O que foi analisado nesse estudo aqui é só apenas uma fibra ótica, que entrava dentro do cisto através de uma agulha de 19 gauges, mas ela não permite nenhum tipo de biópsia. Bom, Perfeito. então acho que assim, juntando, né, quer dizer, ainda vem essa questão do Rodrigo, quer dizer, como é que você faz um estadiamento pré-operatório para saber se você vai ter que subir lá na via biliar, né? Então, tem essa questão da estenose também, que também não permite a chegada da pinça para obter material, além, como eu já disse, dos fenômenos mecânicos, dos artefatos mecânicos, tá? Enfim, Perfeito. tá, valeu. Obrigado. Bom, gente, muito obrigado. Nós já estamos no nosso tempo, são exatamente 7h30. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, desejar a todos uma excelente semana, um bom fim de semana, e a gente se encontra na próxima terça-feira, às 6 horas da manhã. Muito obrigado mais uma vez ao Juan Pablo, né, que apresentou esse trabalho, apresentou seu caso clínico, e até a semana que vem. Tchau para todos. Muito obrigado. Tchau, bom Tchau, um dia. abraço. Bom Tchau, dia. tchau. Um abraço, professor, até mais. Um abraço.